Notícias, eleições 2024. E a gente começa falando sobre Parnamirim, decisão aqui importante. Justiça nega pedido da oposição e confirma Salatiel candidato a prefeito de Parnamirim. A juíza da 50ª Zona Eleitoral, Iuná Rosado Mota, confirmou nesta quarta-feira o registro da candidatura de Salatiel de Souza à prefeitura de Parnamirim. A opositora Nilda entrou com pedido de impugnação para retirar o adversário da disputa. O Ministério Público também questionou a elegibilidade, mas com a decisão do STF que deu ao candidato o aval para a disputa, a magistrada confirmou que ele segue na disputa para concorrer ao cargo de prefeito sob o número 22. Uma decisão importante e que pode definir, digamos assim, os rumos da eleição em Parnamirim. Uma disputa que está apertada, acirradíssima. Os dois, em pesquisas, de alguns institutos, estão ali tecnicamente empatados, com Salatiel ali, numa crescente de campanha, prestes a virar. E a candidata Nilda, tentou ali impugnar mesmo, a ação é essa, uma ação de impugnação da candidatura do seu principal adversário, Salatiel de Souza. Além da coligação da candidata Parnamirim nas mãos do povo, que representa a candidata Nilda, o próprio Ministério Público também entrou com a ação questionando a elegibilidade. Mas a decisão de hoje da juíza Iuná Rosado, da 50ª Zona Eleitoral, praticamente define. Salatiel é candidato, cumpre todos os requisitos legais para manutenção da sua candidatura. Ele cumpriu os requisitos legais para o registro, as condições de elegibilidade. Então, a magistrada, na decisão, diz que não há causa de inelegibilidade para Salatiel, como muitos veículos de comunicação, blogs fizeram circular pela cidade. E aí, a magistrada julgou improcedentes as ações contra o registro de candidatura do candidato ali, Salatiel de Souza, deferindo, portanto, a sua candidatura. Ele vai seguir na disputa, sim, uma derrota para a professora Nilda, porque a ação foi movida por ela, na tentativa de retirar a candidatura do seu principal adversário dessa disputa. É verdade, a decisão judicial de hoje, ela marca um divisor de águas na eleição 2024 em Parnamirim. Quando você entra com uma ação judicial contra um candidato, contra o seu opositor, e a eleição ela é polarizada, você tem dois caminhos. Ganhando essa decisão, você tira o seu adversário da disputa e segue como favorito. Perdendo, você faz com que o seu adversário ganhe fôlego extra, cresça do ponto de vista de visibilidade e de aceitação popular, e aí muda realmente o quadro. O que é que acontece? A decisão, ela é extremamente bem fundamentada, porque, sem entrar muito nos detalhes jurídicos, mas o que aconteceu em relação à situação do pedido de impugnação é que foi questionada a decisão do Supremo. Você pode questionar quantas vezes quiser a decisão de qualquer instância do judiciário. O fato de você questionar, você não muda a decisão. Esse é o detalhe. E aí foi onde a juíza chamou a atenção da impugnação, tanto do Ministério Público quanto dos advogados que entraram também com o pedido, mostrando que a decisão do Supremo Tribunal Federal, que inocenta a situação de Salatiel de Souza, que em relação à sua pena, tira a sua penalidade completa, A decisão está vigente e tem eficácia. E chama atenção, inclusive, dizendo que ele, a partir deste momento, a partir dessa decisão, ele tem todos os elementos de elegibilidade. E diz também que em outras palavras, se alguém está insatisfeito com essa decisão, não é lá a Justiça Eleitoral um órgão revisor de decisões da Justiça Comum.
Então, é uma decisão... Mais que isso, não é qualquer justiça comum, é o Supremo Tribunal Federal. E qualquer decisão tomada por um ministro do Supremo Tribunal Federal só pode ser revisada ou alterada por um órgão hierarquicamente superior. No caso, o próprio plenário do Supremo Tribunal Federal, formado pelos demais ministros. Então, acertada a decisão da magistrada e Salatiel segue na disputa. É verdade. Nessa situação aí em que ela reforça a importância da hierarquia na justiça e também da separação de decisão da justiça comum com a justiça eleitoral, a juíza diz, ele apresentou todas as condições de elegibilidade, ou seja, é ficha limpa, pode concorrer, está apto e está deferido o seu registro. Foram duas situações em uma só. Uma, ela defere o registro, né? Ela indefere a impugnação e, ao mesmo tempo, defere o registro de candidatura. Então, a partir daí, realmente começa o jogo, de certa forma, apesar de ter começado a campanha já no dia 16, com essa decisão, é como se agora sim está começando o jogo para valer e vai esquentar a política de Parnamirim com essa decisão. E aí... A decisão, Túlio, sepulta o discurso da principal adversária, Nilda, que entrou com essa ação para tentar retirar Salatiel da disputa. Porque o discurso era que Salatiel era inelegível, né? A comunicação que circulava em grupos de redes sociais, né, através dessa ação, era Salatiel é inelegível, Salatiel está com ação de impugnação, enfim. E agora com a decisão... cai por terra. Esse discurso é uma derrota no discurso da professora Nilda em relação ao adversário Salatiel. E aí essa derrota ganha também um relevo nessa derrota do discurso, porque era o único discurso. Se você vem com várias frentes de ataque ou de construção da sua imagem, é uma situação. Quando você joga todas as fichas, aposta todas as fichas nessa situação e essa situação se cai por terra, perdeu o discurso e, consequentemente, vai ter que reconstruir toda a estratégia de campanha com a campanha andando. E hoje, pelo que eu soube, já vai ter uma passeata lá em Parnamirim, já modificando esse rumo da campanha, no caso aí de Salatiel, já modificando, comemorando naturalmente essa decisão judicial e dando pontapé aí nesse outro momento da campanha na cidade de Parnamirim. Vamos seguindo aqui, continuamos falando sobre eleições. Agora aqui em Natal, comando do PRTB no Rio Grande do Norte virou alvo de disputa na cúpula nacional do partido, segundo reportagem do jornal Estado de São Paulo. Aqui no Rio Grande do Norte, o diretório estadual do partido é presidido atualmente por Heró Bezerra, que é candidato à prefeitura do Natal, né? De acordo com o Estadão, Aldineia Fidelis, viúva do fundador do partido, Levi Fidelis, ingressou com ação no Tribunal Superior Eleitoral, alegando que o atual presidente da legenda, Leonardo Avalanche, não cumpriu um acordo interno que garantiria a ela alguns cargos, entre eles a direção do partido no Rio Grande do Norte. Além do diretório do Rio Grande do Norte, Aldineia Fidelis argumenta que Avalanche não cumpriu acordos para que ela comandasse os diretórios estaduais de São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo e Roraima. O acerto também incluiria a vice-presidência nacional do partido e 20 cargos no diretório nacional. O complexo embate dentro do partido, inclusive, ganhou repercussão nas últimas semanas em meio ao crescimento da candidatura de Pablo Marçal à prefeitura de São Paulo. Segundo a viúva aí de Levi Fidelis, o comando da legenda em São Paulo deveria ser dela quando foi definida a candidatura do influencer, portanto, o ato precisaria ser anulado. Pois é, a candidatura de Pablo Marçal crescendo, virando lá em São Paulo, né? É impressionante como a ousadia de Pablo Marçal, a sua força de comunicação, a sua força nas redes sociais, o seu discurso mais pesado e atrevido, até digamos assim, em relação aos adversários, tem conquistado uma grande massa de eleitores insatisfeita, inclusive, com aquele discurso do político tradicional. Tem chamado bastante atenção. E a candidatura do Marçal está chamando tanta atenção que dentro do próprio partido agora, né, a disputa pelos espaços e a viúva aí do Levi Fidelis querendo aí o comando de São Paulo na tentativa, inclusive, de tentar frear o crescimento e até mesmo a candidatura de Pablo Marçal.
No último domingo, a ministra Carmen Lúcia, que é presidente do Tribunal Superior Eleitoral, deu 3 dias para que o partido se manifeste sobre essa ação da viúva, né, a Aldineia Fidelix, caso ela vença a ação. E assim, caso ela vença a ação, pode haver uma reviravolta sobre a candidatura de Pablo Marçal. E aqui no Rio Grande do Norte também, né? Porque ela está reivindicando também o comando do partido aqui no estado, partido este que aqui em Natal tem a candidatura de Heró. Primeiro, quando se fala em a viúva que assumiu o partido, é como se o partido fosse uma herança, né? Não é isso? Um patrimônio. Ó, minha filha, eu vou deixar para você aqui um partido político, faça bom uso, né? É uma situação que vai ser complicada. Aliás, não é só isso. Esse é o problema de menos desse partido, que tem em sua cúpula lideranças onde estão sendo investigadas e apontadas como uma intrínseca relação com o primeiro comando da capital, o PCC, lá em São Paulo, né? Lideranças expoentes do partido estão sendo acusadas de envolvimento direto com o PCC, com investigações, inclusive, não são acusações feitas politicamente. Quanto a essa questão de São Paulo, depois dizem que o nordestino não sabe votar. Você vê um camarada picareta de 5ª categoria, porque habilidoso nas palavras, né? Enganador profissional, trambiqueiro fino. É um negócio impressionante como a maior cidade da América Latina tá caindo na lábia de um picareta profissional que chega e diz: eu sei como falar pros otários, eu sei como falar, simplesmente porque adquire um discurso mais agressivo, um gestual diferente. É impressionante como a política de São Paulo, a brasileira de uma forma geral, mas a política de São Paulo tem dessas situações, né? Política do Brasil. A gente acabou de eleger um presidente que tinha sido condenado em 3 instâncias, o maior escândalo de corrupção do país. Ele tem uma condenação, Lula? Me responda, se tem. O que eu tô falando é do histórico. Se ele tivesse condenação, ele não podia ser candidato. Vamos falar do histórico. Não estou falando de histórico. Você está falando de Pablo Marçal como picareta e eu concordo. É o cara que tem uma boa lábia e engana. Ele é candidato porque ele também não tem condenação, o Pablo Marçal, da mesma forma que o Lula. Eu não estou falando da legalidade da condenação, da candidatura dele, não. Você que está trazendo isso. Eu estou falando da ausência de conteúdo de um camarada como esse mexer com a cabeça da maior cidade da América Latina. Estou falando disso. Mas eu estou falando de questionar isso, que o eleitor muitas vezes ele se deixa levar pelo discurso. Pois é, ele se deixa levar pelo um discurso político. Esse camarada é um picareta que ganhava dinheiro enganando as pessoas. Claramente fez fortuna fazendo isso. Levou um monte de gente para a subida de um monte. Ia morrer uma pessoa lá, inclusive, né? Ele estava envolvido numa quadrilha que aplicava golpes. Isso tudo investigado e comprovado. Estou falando em condenação que possa impedir a candidatura dele, não. Estou falando de situações comprovadas em relação a ele. Mas eu trouxe o presidente da República porque todas as acusações também foram comprovadas contra ele, né? Houve delação, houve confissão. Karina, você está misturando um cara que fez carreira política, lutou contra a ditadura, foi presidente, você está dizendo, mas não tem provas. Você está misturando coisas absolutamente ridículas, né? Não, ridículas claro não. Que sim, claro a gente tá falando aqui. Estou falando do histórico. Estou falando de histórico. Dos políticos. Então você me apresenta agora uma certidão de que Lula tem uma condenação criminal. Pronto. Pablo Marçal também não tem essa certidão. Você está misturando as coisas, eu não estou falando. Eu estou falando da mesma coisa. Não, claro que não. Os dois, segundo você querer comparar um cara que tem uma história de roubo no país, do maior escândalo de corrupção do país? Segundo vários processos? É muito bom isso. Então, é o nível que a gente tem dos eleitores de Pablo Marçal. É daí para lá em São Paulo. É daí para lá em São Paulo. Pablo Marçal, né, está merecendo um Oscar pelo seu teatro que está fazendo, e tem muita gente aplaudindo, achando que é uma beleza e que vai entregar. São Paulo vai realmente cair nas mãos isso é péssimo do primeiro comando da capital. Não é isso que se quer? É o primeiro
comando da capital. E aí eu não vou fazer essa acusação, porque realmente eu não sei a ligação que Pablo Marçal teria com o PCC. Do mesmo jeito que na eleição passada para a presidência da República, quando se tentava fazer a associação do Partido dos Trabalhadores ao PCC, a Justiça Eleitoral proibia, a gente também não pode ser responsável fazer a ligação de Pablo Marçal com o PCC. Agora, de fato, eu também acho que Pablo Marçal não deveria ser eleito prefeito de São Paulo, porque ele não tem o conteúdo, né? O atual prefeito Nunes, apesar de ser considerado aquele picolé de chuchu, digamos assim, aquele sem graça, né? Aquela candidatura morna, mas em termos de conteúdo e de preparo, dá de 10-0 em Pablo Marçal. O problema é que o eleitor, ele se convence pelo discurso. E Pablo Marçal tem a coragem, por exemplo, de enfrentar Boulos. Mentindo, né? Mentindo. Não sei se é mentira. Você não sabe se é mentira? Não é mentira, é verdade. Ele é cheirador de cocaína? Não sei. Se você está dizendo que o que ele está dizendo não é mentira... Eu estou dizendo que eu não sei. Eu sei. Você sabe... Eu sei. Você bota a mão no fogo por Boulos? Não ele bota a mão no fogo por Boulos. Eu estou dizendo que ele fez uma acusação leviana, até que ele prova, ele fica dizendo, vai aparecer, vai não sei o quê, e acabou com a imagem do rapaz. Simplesmente assim. Eu chego aqui e digo, você é cheiradora de cocaína. Acabou-se, porque isso é um efeito multiplicador gigantesco. É isso que a gente fala, que numa eleição acontece esse tipo de coisa e ninguém quer criminalizar fake news, porque o cara chega e diz um negócio desse, acabou. Ele chegou na frente de Boulos num debate com a carteira de trabalho como se o cara fosse vagabundo e ficou como se fosse, até que Boulos foi no outro dia para dizer que era professor disso, daquilo outro, foi professor da PUC, não sei o quê. Mas essa é a estratégia do Pablo Marçal, né? Justamente, mas é o que ele trabalha com isso, né? Pois é, a matéria-prima dele é a mentira, é o teatro, é a fake news, é isso que eu tô falando. Se isso fosse numa cidade pequenininha do interior, já era grave. Imagine você estar diante de uma candidatura como essa, alimentada por fake news, por mentira, por situações como essa, na maior cidade da América Latina. Isso é de uma gravidade gigantesca. Eu até acho engraçado o Pablo Marçal. Eu gostei, por exemplo, do debate, deu uma movimentada. Eu, como eleitora, não votaria em Pablo Marçal. Mas, eu não sei, mas o eleitor de São Paulo, entre votar em Boulos, né? O eleitor de São Paulo não quer a esquerda, o eleitor que não quer a esquerda comandando São Paulo, como já teve, por exemplo, o Fernando Haddad, que foi um dos piores prefeitos da história de São Paulo. Então, o eleitor de São Paulo que não quer dar a chance para Boulos, que é um cara que incentiva a invasão da propriedade privada, que tá lá, né, do lado do pessoal que invade as propriedades, as casas, os imóveis, enfim. Um cara que defende legalização de drogas. Então, o eleitor que não quer o perfil desse candidato de esquerda, que canta o hino nacional lá, com a linguagem neutra do Todes, por exemplo, que tem essa pauta mais esquerdista, ele está procurando um candidato que tenha condições de derrotar Boulos. E aí, como não está enxergando, infelizmente, em Nunes, esse candidato, está caindo aí nessa conversa, nessa lábia de Pablo Marçal. Tribunal Superior Eleitoral autorizou a participação de 4 instituições nacionais na missão de observação das eleições municipais deste ano, tá? Essas instituições independentes, previamente credenciadas pela Corte, elas irão acompanhar e avaliar o pleito. As entidades autorizadas incluem a Associação Nacional das Defensoras e Defensores Públicos, o Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral, a Transparência Eleitoral Brasil e a Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a UERJ. Elas têm agora um prazo de 30 dias para registrar os participantes que atuarão na observação das eleições. Os observadores, eles terão acesso a todas as etapas do processo eleitoral, garantindo assim a transparência e a integridade do pleito. Ao final das eleições, essas instituições deverão apresentar um relatório detalhado de suas atividades. Essa será a segunda experiência do Brasil com observação nacional em eleições municipais, sendo a primeira em 2020. Já nas eleições gerais, essa prática é consolidada, seguindo aí protocolos e compromissos internacionais. Segundo o TSE, o objetivo é reforçar a democracia, assegurando ainda mais transparência no processo eleitoral. Vamos agora de agenda dos candidatos à Prefeitura de Natal para esta quarta-feira.
A gente começa com Carlos Eduardo, do PSD. Às 15 horas da tarde tem Bandeiraço 55, ali no Nordestão da Prudente de Moraes. Às 19 horas, encontro com protetores de animais e lançamento de campanha do Dr. Milano, no Tirol. Às 20h30, reunião com lideranças do bairro das Rocas. Nando Poeta, do PSTU, teve hoje pela manhã uma gravação de vídeos para a campanha. Hoje à tarde, às 16 horas, reunião com apoiadores na sede do PSTU. E às 19 horas, faz panfletagem junto a trabalhadores bancários. Natália Bonavides, do PT, às 9 horas da manhã, teve um café da manhã com o Cindy Super. Às 19 horas, tem encontro com mulheres, mães de crianças que não conseguiram vagas nas creches de Natal. O local dessa concentração é Felipe Camarão. Paulinho Freire, hoje pela manhã, participou de uma sabatina com a Jovem, uma emissora de rádio local. Às 16 horas, vai fazer uma Arrastão 44, Bora Natal, na Zona Norte. À noite, às 19 horas, tem encontro com moradores do bairro Potengi. E às 20 horas, encontro com moradores da Cidade da Esperança. Rafael Mota, hoje pela manhã, fez uma visita e participou de uma visita ao Hospital Varela Santiago. A partir das 13 horas, gravação de programas eleitorais. E às 16 horas, preparação para uma sabatina. O Herói Bezerra, do PRTB, começou amanhã com uma entrevista. Às 14 horas tem agenda com comerciantes e moradores do bairro do Alecrim. E à noite, 19 horas, Herói participa de um culto na Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério Madureira, bairro Planalto. E hoje, às 18 horas, a 98 FM divulgará aí dentro do programa Repórter 98 uma nova pesquisa do Instituto Datavero com intenções de voto para a Prefeitura do Natal. Este será o segundo levantamento divulgado após a realização das convenções partidárias e a definição das candidaturas. Estamos, inclusive, ansiosos para estes números da pesquisa Datavero 98 FM, hoje 18 horas. Amanhã a gente traz, inclusive, todos os números, aquela avaliação que a gente faz, né, Túlio Lemos? 1000 entrevistas que foram realizadas segunda e terça, ou seja, ontem, antes de ontem, relatório já sendo concluído, pesquisa registrada sob o número RN 07182-2024, um intervalo de confiança de 95%, a margem de erro bem pequena, viu, gente? Apenas 3 pontos percentuais. Muita expectativa em relação à divulgação hoje dessa nova pesquisa, a corrida aqui das eleições em Natal, Túlio Lemos. É verdade, o Felinto Filho vai comandar mais tarde a apresentação da pesquisa, inclusive com aquelas variações de avaliação dos filtros, né? Quem é que tá melhor na Zona Norte, na Zona Sul, o bairro tal, quem é que tá melhor na juventude, quem é que cresceu mais e tal, até porque vai ter o comparativo também, tem gráficos de comparativos das últimas pesquisas realizadas pelo Datavero, parceria com a 98 FM, então vai ser realmente interessante essa apresentação com os novos números da corrida sucessória em Natal. Como a Andréa falou, essa pesquisa ela acontece posterior ao movimento, ao início da campanha, apesar de ser uma campanha que a gente está vendo fria, está esquentando agora e tal, e a verdadeira campanha só vai acontecer com o horário eleitoral a partir de sexta-feira, mas teve a campanha nas ruas, teve movimentação, teve formação das chapas, teve convenções, ou seja, nós já estamos com as definições de candidaturas, cada um botando aí sua cara, já aparecendo, usando as redes sociais também, mesmo que não tenha aquela propaganda eleitoral no rádio e na TV, mas os candidatos já utilizando aí. Então é interessante que a gente veja mais tarde aí com Felinto Filho, Tiago Reboulos e Georgia Neri, logo mais às 18 horas, a divulgação da pesquisa Datavero 98 FM, imperdível. É isso aí. Antes da gente encerrar aí esse bloco, né, eleições 2024 e ir para o intervalo, informação também importante é que os eleitores convocados pela Justiça Eleitoral para atuar nas eleições municipais deste ano têm até sexta-feira, tá, para solicitar a transferência temporária de sua sessão eleitoral. A gente está falando dos mesários. Essa
essa medida é destinada a facilitar, inclusive, o deslocamento dos envolvidos no dia do pleito, especialmente aqueles que votam em locais distantes de onde irão trabalhar. A transferência, no entanto, ela só pode ser solicitada para a sessão eleitoral onde o convocado vai atuar e deve estar localizada no mesmo município. Mesários convocados podem solicitar a mudança de forma prática, diretamente de casa, utilizando o sistema Título.net, acessível pelo portal do Tribunal Superior Eleitoral. Então, para validar a identidade, é necessário baixar o aplicativo E-Título, que integra aí o sistema de atendimento virtual do Tribunal Superior Eleitoral. Informação interessante, porque as pessoas precisam, ainda há tempo, inclusive, para fazer essa mudança, solicitar, e é interessante realmente, aproveitando naturalmente esses prazos aí estabelecidos pela Justiça. Até sexta-feira, então, quem for trabalhar aí, os mesários precisam pedir essa mudança de sessão eleitoral até esta sexta-feira, dia 30. Encerramos assim eleições 2024. Você acabou de ouvir Notícias, eleições